Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Pois bem, como diz a nossa capinha do vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito daquela situação que muita gente pergunta e tem dúvidas, e é uma coisa que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, as interpretações vão mudando, as análises vão mudando, e esta é uma coisa que sempre gerou muita dúvida, gera ainda muita dúvida, e vamos então tentar esclarecer esse ponto que é a entrada, como proceder, entra junto, não entra junto, filho menor e esposa, um casamento, está transcrito, não está transcrito, é união estável, como é que pode acontecer, como deve proceder você que está nesta situação. Então nós vamos tentar resolver isto, tentar expor isto para vocês e esperamos que consigam entender da forma como nós vemos esta situação, porque tudo é uma questão de interpretação. Nós interpretamos de uma forma, o inspetor do CEF ou do estado que for, tá? Dê o nome que dê o órgão da Polícia de Fronteiras, pronto, pode interpretar isso de uma forma diversa. Então, vamos nós trazer o nosso posicionamento atualizado, atual, daquilo que é a entrada do familiar do cidadão europeu. Ok? Muito bem. Dito isto, eu quero convidar você que está assistindo a este canal pela primeira vez, para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos. O like é importante porque faz com que o vídeo chegue mais longe, não é? Porque o YouTube vai entender, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é importante, que ele tem razão para ser mostrado a mais pessoas, e isto acaba ajudando a que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Da mesma forma, você que já é inscrito, queremos agradecer pelo fato de estar aqui conosco, de nos acompanhar aqui no canal, de trazer as suas dúvidas aqui no canal, porque, percebam, nem sempre nós temos a solução para tudo e nem sempre nós temos as respostas para tudo. E você pode ter uma dúvida que, de repente, não nos chama atenção, não nos traz nenhuma. Para nós não traz dúvida, mas para você é uma dúvida. Então, talvez aqui a gente consiga atender a esta demanda, consiga, através do nosso trabalho aqui de produção de vídeos, levar esta gota, esta pílula de conhecimento até vocês. Porque às vezes é um detalhezinho e ele gera uma dúvida e a gente não dorme enquanto não consegue resolver. Pelo menos eu sou assim. Quando tenho uma dúvida eu vou atrás, enquanto eu não encontrar a resposta, eu não sossego. Eu tenho que ter a resposta. E o quanto antes melhor, evidentemente. Então, para isso que nós estamos aqui, tentando lhes ajudar, tentando lhes resolver essas questões. Pois bem, vamos então ver o seguinte. Um cidadão europeu casa com um cidadão estrangeiro. Não importa sexo, não importa nacionalidade, não importa nada. Um estrangeiro casando com um cidadão português. Por exemplo, pode ser um alemão, pode ser um francês, pode ser um italiano, um europeu. Vamos colocar assim. Sou casado ou casada com um cidadão europeu. Dei a entrada na transcrição do meu casamento lá na Europa, no país correspondente à nacionalidade deste cidadão. Agora, passado algum tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, eu resolvo ir para a Europa, porque agora a gente vai morar na Europa, porque até aí o europeu morava aqui, no Brasilzão. E agora eu quero com ele ir morar na Europa. Como é que eu devo proceder? Qual é a situação? Percebam, indiferentemente do casamento estar ou não transcrito no regime jurídico legal imposto pela lei daquele país, você, para todos os efeitos, é casada ou casado com um europeu. Partindo deste ponto, a transcrição é uma consequência. A transcrição é uma obrigação, aliás, por parte da pessoa que é, digo agora, nacional da Espanha, por exemplo, ele deve transcrever este casamento na Espanha. Por quê? Para deixar o seu
registro civil a sua situação agora de casado, transcrita lá. Porque isso, amanhã ou depois, pode trazer um baita prejuízo se não foi feito. Porque existem situações depois que podem redundar num divórcio, podem redundar num óbito, pode que este cidadão resolva comprar uma empresa ou parte de uma empresa, abrir uma empresa, e aí a esposa como é que fica nesta situação? Se ele depois resolve vender esta empresa, ou a empresa, né? Como é que vai gerir a vida desta pessoa? Isto é importantíssimo. A mesma coisa eu sempre lembro e digo para os meus clientes que casam aqui em Portugal com um português, por exemplo, e que esquecem de fazer a transcrição do seu casamento lá no Brasil. Não deve, gente. Casou aqui, vai ao consulado, faz o registro desse casamento, pega o documento, encaminha para o Brasil para fazer a transcrição, para deixar sua vida em dia. Nada pior do que num determinado momento você precisar de um documento ou precisar demonstrar a sua situação civil e você não ter documentos. Você pode perder um negócio, você pode perder uma grande oportunidade pelo fato de não ter feito uma coisa tão simples que é transcrever o seu casamento lá naquele país. Seja lá no Brasil ou, se for o caso, aqui em Portugal, se é que você casou lá fora. Então a transcrição é um passo importantíssimo. Depois, uma vez casado, vocês têm um documento oficial do estado no qual foi celebrado o casamento e comprova que vocês estão legalmente unidos perante a lei daquele país e que, chegando aqui, vão transcrever o casamento para também ficarem legais aqui no país do europeu. Isto pode ser feito antes de virem a Portugal, por exemplo, antes de chegarem aqui. Eu estou sempre usando o exemplo de que é um brasileiro casando com um europeu. Ok? Então, se este brasileiro vem para cá, mesmo antes de ele chegar em Portugal, chegar na Espanha, na Alemanha, onde for, esse cidadão já pode providenciar a transcrição do seu casamento. Quando ele chega, ele já está dentro do ordenamento jurídico português. Ele já está aqui como um cidadão casado. Se não o fez, faça assim que chegar. É importante fazer isso. Aliás, é a lei que determina que o cidadão, por exemplo, português, ele é obrigado a fazer esta transcrição. Sob pena até de tomar uma coima, que é uma multa. Com relação à viagem de chegada, por exemplo, em Portugal, a dúvida normalmente é: preciso da passagem de ida e volta, sendo que eu sou casado com um europeu? Aqui se abrem duas situações. Para que você seja considerado um cidadão europeu, no caso de Portugal, você precisa passar por um procedimento junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para obter o seu título de residente em Portugal, através dos laços que lhe unem com o cidadão europeu, seu esposo ou sua esposa, ok? Porque até esse momento, para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, você é um estrangeiro. Você não tem título de residência português. O fato de você casar com um português não lhe atribui automaticamente um título de residência em Portugal. Percebeu? Se você não tem título de residência em Portugal, válido, você é um cidadão estrangeiro que está residindo aqui, tem o seu tempo de entrada e tem o seu tempo de estada e tem o seu tempo para sair de Portugal. Porque você não tem título de residência. Essa é a situação perante o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Perante o registro do notariado, perante a conservatória, o IRN, você também não tem o seu casamento transcrito aqui. Portanto, você também é uma pessoa estranha ao Estado português. Agora, se você providenciou a transcrição,
Então, pelo menos perante o IRN e a conservatória, você já tem um documento português dizendo que você é casado com um português. Mas isto ainda não lhe atribui o título de residência, que é justamente o documento que lhe permite entrar e sair livremente de Portugal, observados os tempos, os critérios da lei, a transitar livremente pela Europa. Por quê? Porque você tem um título de residente, de familiar, de cidadão europeu. Quando você tem esse título, você tem trânsito livre. Até ali você não tem. Se nós tomarmos esta linha de raciocínio e nós chegarmos ao aeroporto, quando você chegar do Brasil com o seu esposo ou com a sua esposa, você é cidadão europeu? Não. Você tem título de residência português? Não. Você é casado com um europeu, mas você não tem os documentos portugueses. Então, pode ser interpretado por um inspetor que você precise, primeiro, entrar na fila normal, porque você não é europeu, e você precisa ir apresentar passagem de ida e volta. Você não tem título de residência aqui, você não tem casamento transcrito aqui. Agora, se você já tiver pelo menos o casamento transcrito, já é um indício um pouco maior do vínculo que vocês têm. Mas mesmo assim você não tem título de residência. Adota-se, no momento, a posição seguinte: casou com o europeu, você tem vínculo com o europeu e, portanto, você pode, não é obrigatório, você pode acompanhar o europeu no momento da chegada na mesma fila que o europeu, porque o europeu tem, no momento de chegada no aeroporto, uma fila exclusiva. Ele tem um guichê exclusivo de atendimento para quem tem título, para quem tem passaporte, para quem tem documento português. Os demais vão a um outro guichê. E, inclusive, quem tem título... Aconteceu conosco quando voltávamos de uma viagem. Nós temos o título de residência, mas nós não somos europeus. Existe um terceiro guichê nos aeroportos que recebe estas pessoas que têm a residência legal, mas não são europeus. Eu não tenho passaporte europeu. Eu não tenho cartão azul de residente europeu, porque eu não sou europeu. Eu tenho título de residência, ou seja, eu sou um estrangeiro residindo legalmente em Portugal. Isto é uma situação. Ser europeu, ter passaporte europeu, ter um cartão de cidadão europeu, porque título de residência não é cidadão europeu. É estrangeiro com autorização de residência legal em Portugal, por exemplo. Não é cidadão europeu. São coisas diferentes. Então, se você tem certidão de casamento, portanto, é casado com um europeu, mas não tem o documento de residência, você pode ser conduzido àquele terceiro guichê que permite a entrada junto com o europeu, mas ainda não é a fila do europeu. E isto pode levar a que você não precise do título de volta, ou seja, a passagem de volta, porque você tem uma residência legal aqui. Agora, se você não tem o título de residência, você tem só a certidão de casamento, pode entrar? Pode. Tem inspetor que deixa? Sim. Eu sou mais precavido, eu sou mais restrito a uma norma, a uma regra que, para não criar embaraço no momento da chegada, eu compro a passagem de ida e volta e aproveito a passagem de volta em outra oportunidade, ou faço um cancelamento e pego crédito. Existem várias situações possíveis de serem adotadas neste momento. Agora, o que eu não gosto é de chegar no aeroporto e ser constrangido por alguma norma, por alguma imposição legal,
e eu deixei passar em branco. E eu deixei passar batido. Por quê? Eu não sou europeu. Eu não tenho título de residência, sequer título de residência. Eu tenho sim um documento que comprova que eu casei com um europeu. Aí vem aquela linha de raciocínio e de pensamento de muitos que diz o seguinte: bem, nós não podemos, a União Europeia, ter uma norma que não pode separar uma família. Ok, se formos por esta norma, então poderíamos dizer que você pode entrar, mas não quer dizer que vai ser na mesma fila. Se lhe disserem que você tem que pegar outra fila, pegue os seus documentos e a sua mala e vá para outra fila, para não arrumar uma confusão. Só porque você é casado com um europeu. Você não tem título. Você não tem residência legal em Portugal. Você não tem nenhum vínculo com eles a não ser o casamento. Então, isto gera dúvida, como eu disse, eu tenho uma visão, tenho uma posição, respeito opiniões contrárias, que são da opinião de que o simples fato de ser casado com um europeu sem qualquer outro documento permite entrar junto, permite chegar sem passagem de volta. É uma questão de interpretação. A lei não diz nenhuma coisa nem outra. A lei diz que para entrar e sair legalmente de um território estrangeiro, você precisa de um passaporte válido e, se quiser ter algum benefício, que seria, por exemplo, a não passagem da volta, ter o título de residência aqui. Ou seja, eu estou em Portugal, saí, fui ao Brasil visitar a família, estou voltando, eu não preciso apresentar o meu bilhete de volta, porque eu tenho título. Eu resido legalmente em Portugal. Então, temos aí duas linhas de raciocínio e duas linhas de pensamento. Eu recomendo para os meus clientes que comprem a passagem de volta, para não terem nenhum tipo de constrangimento. Tenho colegas, muito próximos, aliás, que dizem o contrário. Não, uma vez casado, pode entrar e não precisa trazer passagem de volta porque isto é desnecessário, porque você é casado. Ok, respeito. Então, decidam da forma que lhes melhor aprouver, da forma que melhor lhes convier. Agora, eu sempre digo que o risco, já diz o nome, é risco. É arriscado. Pode dar certo como pode dar errado. Então eu prefiro jogar pelo lado em que eu tenho mais garantias e mais certezas de que eu não terei problemas. Jogo no seguro. Mas, poxa vida, jogou dinheiro fora. Nem sempre. Nem sempre, porque existem períodos, épocas, em que as companhias aéreas cobram por um bilhete de ida e volta praticamente o que cobram só por um bilhete de ida. Isso é uma outra situação que também não tem lógica, não tem explicação, mas acontece e acontece muito. Então, quando você vai comprar, você está preparando esta viagem, está planejando esta viagem, consulte a companhia aérea de um bilhete só de ida e de um bilhete de ida e volta. Nem sempre o valor é aquilo que se imagina que seja o dobro do valor do bilhete. Não. Nem sempre. Às vezes, o bilhete de ida e volta custa praticamente a mesma coisa do que o bilhete só de ida, uma perna só, como a gente chama. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não é nenhum assunto tão assim escabroso, um assunto de tanta mídia, de tanta coisa, mas é um assunto que surge rotineiramente. Tem gente perguntando, tem gente questionando, tem gente que diz que é assim, tem gente que diz que é assado. Não há regra geral colocada no papel. Existe sim um entendimento, uma interpretação do que está escrito. E eu prefiro interpretar pelo lado mais seguro, pelo lado que não lhe trará inconveniente. Agora, a decisão é sua. Se você não quer comprar, não compra. Desejo boa viagem. E que, chegando em Portugal, não encontre nenhum empecilho por parte de um agente de fronteiras, que a gente nunca sabe como está o ânimo da pessoa, porque o ânimo é uma coisa que muda, até às vezes em questão de horas ou de dias, e você possa ter problemas.
Então, não é uma questão de a gente não saber o que diz e não saber o que fala. É uma questão de interpretação, e a interpretação é aberta, e o inspetor é que tem a palavra e é que tem o poder de dizer entra ou não entra. Não é o doutor Renato, não é o advogado que decide absolutamente nada. Se fosse assim, não precisaria de um juiz. O advogado resolveria a questão. Mas o advogado está lá para quê? Para pleitear o seu direito, para fazer o pedido em favor do seu cliente, e não para decidir pelo seu cliente. Quem decide é o juiz. O advogado unicamente está ali para esclarecer o cliente e tentar fazer com que o juiz dê a causa ganha para o seu cliente. E lembre, sempre há um outro lado, sempre há um outro advogado. Então o juiz é que decide, não é o outro advogado, nem sou eu o advogado do lado de cá. É assim que funciona. Ok? Gente, tenham todos uma excelente semana. Agradecemos mais uma vez a audiência de todos vocês. Lembro sempre, se está assistindo ao canal pela primeira vez, gostou do conteúdo, vai lá, se inscreve, dá o like ao vídeo e compartilhe estas informações entre os seus amigos, entre o seu círculo de amizade. Um grande abraço a todos e até a próxima, que seja breve.